Sejam todos muito bem-vindos a mais um debate político. Hoje nós estamos aqui com esse programa muito especial, falando sobre uma pauta que interfere na sua vida, na minha vida, na nossa vida como coletividade e sociedade. Economia. Nós convidamos aqui um grande parceiro do portal O Convergente. Aqui o nosso programa Debate Político é uma parceria com a Rede Onda Digital. Nós agradecemos muito pela nossa audiência, pela participação dos nossos telespectadores, mas aproveitamos aqui o espaço para prestigiar e também trazer o vasto conhecimento do professor Mourão aqui para o nosso debate político. Seja muito bem-vindo. Eu espero contribuir, né? Como eu já estava falando aqui nos bastidores, economia e política sempre andam juntos e misturados, né? E principalmente nesse momento, né, que está, vamos colocar assim, essa pressão toda, né, por causa do tarifaço, aquelas questões da Zona Franca de Manaus, né, e como é que vai ficar a nossa economia. Exatamente. Professor, nós do Convergente já lhe conhecemos há bastante tempo, sabemos da sua vasta formação e conhecimento, inclusive todas as matérias que são voltadas à questão de economia, nós sempre pegamos falas de especialista onde lhe convidamos e semanalmente, praticamente nós temos aí o artigo de opinião do especialista de economia. Mas agora, para a nossa audiência do debate político, permita o senhor se apresentar, trazer um pouco da sua trajetória, da sua área de atuação. Vamos lá, eu sou formado em economia, né? Tenho 5 pós-graduações, né? Desde a área de finanças, logística, engenharia de produção, docência do ensino superior e também, né, tenho uma pós de Zona Franca de Manaus. Tenho mestrado pela Universidade Federal do Pará, em engenharia de processos, né? E sou doutorando pela PUC do Paraná, né? Estou nessa luta aí do doutorado, né? E sou professor de economia da Universidade Newton Lins, né? Que agora, recentemente, né, me já colocaram agora no posto, eu sou coordenador do curso de economia, né? E trabalho na área de consultoria econômica na Assis Mourão Consultoria Econômica. Fazemos projetos de incentivos fiscais tanto para a Suframa, SEDECT, BASA, Sudam, né? E eu atuo também junto com a minha irmã, que é a Bianca Mourão, também economista, né? E do meu querido pai, Assis Mourão, professor, economista, professor aposentado da UFAM, né? E trabalho nesse ambiente familiar, né? Tenho casado, 2 filhos, né? Meu filho mais velho é nutricionista e a minha filha mais nova é veterinária, né? E tenho 3 meninas salsichas, né? Que são meus dogs, que é a minha alegria em casa, né? São minha válvula de escape, tá? E a minha netinha, né? Filha do Fete Mourão, né? Que é a Maria Júlia Mourão, né? E que, né, vamos dizer assim, bagunça, né, o que está arrumado. E é essa, né? Essa é a minha vida, né? De docente, de consultor na área de economia, né? Ah, tá, já fui presidente do Conselho Regional de Economia, tá? Durante 3 mandatos, 2019, 20 e 21. E em 22 eu fui eleito economista do ano, né, pelo próprio Conselho, pelo Conselho Regional de Economia, né, e já atuo nessa área já, né, em alguns momentos, né, porque assim, né, eu costumo dizer para os meus alunos, né, que eu sou um apaixonado pela minha formação. E nós todos aqui respiramos 24 horas do dia economia. Você acorda, você já vê o que está acontecendo, se o dólar está alto, se a questão da Bolsa de Valores, né, o desemprego, né, quanto está a passagem de ônibus, né, quanto vai ser aquele cafezinho que você vai parar ali, quanto está o pão francês. Então, economia, né, é uma ciência, né, que a gente chama da ciência da escassez, né? Mas é a ciência que todos nós convivemos, né? E é essa que é a minha paixão.
né, de respirar essa economia o dia todo. Olha, professor Mourão, o senhor trouxe alguns aspectos importantíssimos e que, inclusive, nós, enquanto sociedade, discutimos diariamente. Como o senhor mesmo disse, questão dos preços, dos valores do supermercado, questões que interferem no nosso dia a dia. E logo no início, o senhor trouxe um aspecto muito importante, o quanto a política interfere na nossa economia. E nós temos aqui, nessa entrevista, nós pretendemos abordar com o senhor tanto o cenário nacional quanto o local. Falando agora no sentido nacional, nós estamos vivendo alguns momentos de bastante polêmica, seja relacionado ao atual governo, ao governo que já passou, digamos assim, a relação do judiciário hoje com a política também brasileira, né? E em relação a isso, nesse cenário mais amplo, nós gostaríamos de saber como essas tensões comerciais podem afetar a economia brasileira diversificada. Desde as commodities até as altas tecnologias, que vem sendo hoje um ponto de crescimento na nossa economia. Vamos lá, quando a gente fala na questão da economia internacional, né, e se questiona muito, se fala até no meio da comunicação, a principal palavra, além do tarifaço, protecionismo. Sim. Né? O que é esse protecionismo? Ele vem lá desde o século XVI, XVIII, das grandes navegações, em que os países, né, queriam mais vender, ou melhor dizer, exportar e pouco importar. Né? São as famosas barreiras comerciais, né, que certos países fazem, né, para poder ou proteger e desenvolver as suas economias, né, devido à questão do aspecto do importado ter uma tecnologia maior, ou para poder desenvolver a indústria nacional, né, que foi feita muito, que a gente fez isso. Então, esse aspecto do tarifaço, do Trump, ele é uma coisa que já vem de um tempo. Né? O próprio modelo Zona Franca de Manaus, quando foi criado, ele deu um boom, ele foi criado no tripé: comércio, indústria e o setor agropecuário. Né? O setor agropecuário nunca saiu do papel. O que começamos com o comércio e depois partimos para a indústria. E o comércio, vamos dizer assim, bombou. Por quê? Porque naquela época nossa economia era uma economia com protecionismo, era uma economia fechada. A gente não podia, tinha restrições às importações para a proteção da indústria nacional. E de repente se cria, né, aqui na Amazônia, em Manaus, uma área de livre comércio, né, que aqui a gente comprava sedas, né, da Índia, o leite que nós tomávamos aqui vinha da Holanda, né, fora os outros produtos todos os outros países. O meu pai fez faculdade no Rio, eu nasci no Rio de Janeiro, mas vim para Manaus pequeno, e a minha mãe era carioca, e toda vez que a gente ia para o Rio, que eu levava meu mesmo, o pessoal lá ficava doido com aquilo, né? Porque era um produto que, para se comprar lá, era caro. E aí nós começamos com esse turismo, tá? Que nós chamamos, né, de comércio. Uhum. Né? E o que aconteceu? Na época do governo Collor, ele, né, liberou as importações e quase o modelo teve que se reformular. Sim. E de lá para cá também teve a Zona Franca do Paraguai, e de lá para cá o comércio não é mais aquele comércio pujante. Então, a gente visualiza, né, e o que o Trump quer? Ele quer sentar, ele quer criar vantagens que vão facilitar, né, a economia americana. Só que, né, e isso não é só com o Brasil, é com o mundo todo, México, Ásia, Canadá e todos que estão na sua lista, ou melhor dizer, na sua mira. E o que isso nos afeta? Né? Nos afeta por quê? Porque nós temos uma economia frágil, né? Há um bom tempo, o nosso PIB não passa de 5%. Né? Fica o que nós chamamos de voo de galinha, uma hora ele sobe, uma hora ele desce, né? Não tem uma consistência. Né? E
estamos numa economia que nós chamamos, né, uma economia sempre com uma relatividade de juros baixos e outra relatividade com momentos de juros altos, né? Então, esse protecionismo, né, que agora está em evidência, né, que vamos colocar, que é uma nova geopolítica que o mundo está acontecendo agora nesse mundo, que há um bom tempo atrás o mundo estava de olho na China, né? Um capitalismo que ele quer produzir com o menor custo possível. Se hoje você não produzir na China, você não vai ter competitividade no seu produto para poder vender no mundo. Só que, né, o mundo virou um comércio, né? E o comércio ele não gera empregos como gera a indústria. Então, há uma questão, né, de que o Trump quer, ele quer, né, fazer a economia americana voltar a ser pujante como era um tempo áureo atrás. Que isso vai ser um pouco mais difícil, né? E o que me preocupa, né, quando você colocou na questão dos produtos, né, que há um bom tempo a nossa economia brasileira, a gente vem num processo que é penoso um pouco, que é de desindustrialização. É melhor se produzir na China para vender aqui do que se produzir aqui para vender isso aqui. Na pandemia, a gente descobriu isso da pior maneira possível, né? A gente descobriu que não fabricávamos luva, não fabricávamos máscara, mas, meu Deus, máscara, luva, né, um processo de fabricação, até vamos colocar assim, não muito, né, complexo, né? Mas por quê? Porque o custo para produzir uma luva aqui não tinha como competir com a luva que vinha de fora. Sim. Então, esse aspecto que nós encontramos hoje e que essa nossa economia está, né, e que vai ser a nossa nova tendência, né? E também vai depender do que nós vamos negociar, né, na mesa, né, com os americanos. Perfeito. Em relação a essa negociação, o presidente Lula já fez algumas colocações políticas relacionadas a essa questão da taxação, mas eu acho muito importante a gente trazer de antemão aqui para o nosso público, porque como nós estávamos conversando aqui nos bastidores, sim, às vezes a comunicação ela traz algumas informações e a população fica um tanto quanto perdida. Já está vigente a taxa? Já foi tarifado? Como é que está essa situação? Então, as primeiras coisas que eu quero saber é assim, a partir dessa tarifa de 50%, quais são os principais impactos que nós vamos ter de uma forma nacional e local? E se já está vigente ou quanto tempo levará para se tornar vigente? A carta que os Estados Unidos mandou para o Brasil, né, ele coloca a partir do 1º de agosto. Uhum. Mas o governo brasileiro, né, está já tentando fazer uma negociação. Se critica que quem tem que partir dessa negociação direta seria o próprio presidente Lula com o presidente americano. Por enquanto ainda não está acontecendo, né? Uma das principais críticas, tá? E aí, o presidente Lula, como eu disse, eu estava até brincando aqui, né, também, né, nos bastidores, que economia e política sempre vão estar juntos e misturados. Mas tem que se tomar cuidado que decisões, né, puramente por uma questão nacional, que ele está puxando o lado, que eu particularmente fico preocupado, a questão do nacionalismo, mas brigar com a maior economia do mundo e o nosso segundo parceiro comercial, né, isso vai nos causar um dano grande, né? Ou como também fazer a gente direcionar a nossa política e economia para a China. Então, são dois aspectos geopolíticos totalmente diferentes que nós temos que pensar, né? De um lado, o que eu vi com as informações, que é assim, né? Eu achei até engraçado isso. Vamos colocar um exemplo, o café, né, que já está com preço alto, né?
E aí foi colocado até nos meios de comunicação, na própria internet, dizendo que se taxar, vai até ficar melhor para os produtores de café, porque o preço já está alto, né? E 1/3 ou mais consumido nos Estados Unidos é café brasileiro. Então, ainda tem um aspecto de aumentar a inflação americana, porque além do café, a carne também que eles consomem dos seus hambúrgueres, diferente que aqui, que a gente só quer picanha, né, é também do Brasil. Então, né, tem esse aspecto do aumento da inflação americana, como também tem um aspecto dizendo aqui, né, que o governo ele está, por enquanto, soltando algumas coisas, dizendo, primeiro, a lei da reciprocidade, né? O que fizerem lá, nós vamos fazer aqui. É uma lei nova que foi aprovada recentemente no Congresso. O segundo aspecto é tentar diversificar o mercado, que aí eu já acho que, como é que você vai para uma mesa de negociação se você já está vendo, olha, como eles falaram, se a gente não conseguir vender essa carne aqui para os Estados Unidos, nós podemos conseguir um mercado mais na Ásia, na Arábia Saudita, né? Então ele já está procurando uma válvula de escape. Mas tem determinados produtos, né, que somente o mercado americano compra, né, com grande quantidade. Um deles é o suco de laranja, ou melhor dizer, laranja, né? Essa laranja, a maior parte, mais de 70% da produção nacional, vai para os americanos. Então, aonde nós iríamos encontrar um outro mercado, né, que pudesse consumir essa quantidade? Né? E tem a questão também que a gente vende também para eles com alto valor agregado, né, que é aviões. Então, de um lado nós temos que talvez não se consiga, se a gente for partir para a questão da reciprocidade, né, bater de frente, nós vamos ter um impacto muito maior nisso, principalmente, né, de inflação alta e dólar alto, né? E, por um outro lado, né, nós não vamos conseguir escoar parte dessa produção, que a maior parte é comprada por eles. Né? Lembrando, como eu falei nos bastidores, a história do café na crise de 1929, na Grande Depressão, em que nós ficamos com uma grande quantidade de café que, por uma determinada atitude histórica de Getúlio Vargas, né, e heróica, mandou queimar. Né? Será que nós vamos ter que queimar, né, laranja? E por outro lado, assim, que é um negócio tão amplo, né, que agora eles colocaram o Brasil na questão da justiça, né, no âmbito comercial, se questiona também a questão do PIX. Sim. Que é o nosso meio de pagamento eletrônico, mas o Brasil é pioneiro nisso, mas também tem outros países que também têm um sistema parecido com o PIX, muito antes do PIX também, né? E ele coloca a questão da Big Techs, né, que é o sistema de pagamento eletrônico dos americanos, mas só que lá é pago, e o nosso PIX, ele é uma maneira, vamos colocar, ele é de graça, né, não gera taxa. Então, assim, né, nós temos assim que a questão é sentar e tentar negociar. Né? 10% nós já estamos, desde quando ele começou a tarifar. Né? E no primeiro dia do mandato do Trump, eu achei interessante que falaram, a frase dele, né, que os Estados Unidos não precisa, né, do Brasil, né? O Brasil que precisa dos Estados Unidos. Então, é assim, né? É um aspecto muito direto, né? E eu no meu entendimento, há uma grande questão em que vai ter que se deixar o ego de lado, né, e tentar negociar essa situação, fora das questões políticas, que não é minha praia. Né? E aí você perguntou na questão regional, né, daqui do nosso modelo Zona Franca de Manaus. Né? Diretamente o modelo ele não seria afetado porque a gente importa pouco dos Estados Unidos. Sim. Né? São
maioria, acho que setor termoplástico que importa, né? E mesmo assim nós temos uma redução no incentivo, no imposto de importação que daria um efeito quase nulo nessa situação. Só que o nosso modelo, a gente importa de outros países, o modelo ele é importador, a gente fabrica e vende para o mercado interno, né? E nós dependemos desse mercado interno que tem que estar numa economia, digamos assim, saudável, né? Urgente, O né? consumidor ele tem que estar bem para poder comprar micro-ondas, poder comprar celular, poder comprar ar-condicionado, né? E se a economia não estiver bem, com juros altos, inflação alta, isso vai nos prejudicar, né? Que é o que pode acontecer se a questão do tarifaço acontecer. Então, no aspecto maior, né, nós podemos, ou indiretamente, como estava no meio de comunicações falando, indiretamente nós podemos ser, né, prejudicados. Perfeito. Agora, uma outra coisa que eu gostaria de conversar um pouco é em relação ao IOF. Nós estamos vendo, acompanhando a questão do aumento, mas assim, a população ainda tem aquela dúvida. Porque é uma coisa que nós sempre conversamos, né, professor? O quanto é importante a questão da educação econômica, da educação financeira. Então, trazer esse contexto e essas informações é além de política, além de um meio de transformação social, também é educação. Sim. Então, em relação a isso, quais são os efeitos do aumento do IOF para os brasileiros? Vamos lá. Primeiramente, né, que é o imposto sobre a organização financeira, tá? E ele é um imposto que ele tem uma prerrogativa diferente. Ele é um imposto que não é para arrecadar. Ele é um imposto que ele é para regular. Uhum. Tem alguns momentos que você precisa, né, digamos, né, tentar segurar alguns mecanismos da economia, né, para que ela entre nos eixos, né, e no caminho para que a gente chama, né, para a disparada da inflação, né, ou para de repente a economia cair numa recessão, tá? E aí o IOF ele foi criado para isso. Eu me lembro uma vez que minha primeira entrevista a nível nacional saiu no Jornal Nacional. Minha primeira entrevista foi sobre o IOF, né, que aumentaram o IOF sobre as operações com cartão de crédito, né, internacional. O que acontecia? Naquela época o dólar estava tão baixo, né, que estava tendo um fluxo grande de viagens de brasileiros viajando, gastando dólar, né, e simplesmente o dólar acabou. Né? Acabou dizendo, não tinha dólar na praça em espécie para poder dar, para quem fosse nas casas de câmbio não encontrar moeda para comprar. Né? E eu dei esse tipo de entrevista que até saiu no Jornal Nacional, que uma das casas de câmbio, né, que colocaram aqui foi aqui de Manaus. Então, o que está acontecendo? Nós temos um governo que gasta mais do que arrecada. E eles estão buscando, na própria lei que foi feita do arcabouço fiscal, o déficit zero. E não vão conseguir esse déficit zero porque ele está gastando muito. Né? E miraram no IOF. Só que ele é um imposto com essa situação não de arrecadar. E se questionou muito isso. E o governo agora quer transformar esse imposto, que é para regular no setor financeiro, para ele se transformar no imposto, né, que vai virar um imposto arrecadador. Esse é um aspecto que eu já coloco de imediato, como economista. A questão do IOF alto, ele vai ficar principalmente na hora que você for usar seu cartão de crédito. Nós pagamos IOF, vamos pagar mais ainda. Na hora em que o microempreendedor for lá no banco e precisar de um capital de giro para poder comprar mais mercadoria, vai pagar IOF. Aquele comércio que a pessoa quer comprar uma máquina, né, e vai pedir o empréstimo no banco, né,
vai pagar IOF. Então, na verdade, todos nós vamos pagar mais um imposto, né, que já pagamos muito, né, para poder, né, balancear as despesas do governo. Porque o governo não faz o inverso, né, não diminui despesa. Sim. Mas não, né? Cria agora o IOF e agora saiu uma decisão judicial, né, que vai colocar o IOF mesmo, né, vai ser usado agora com essa alíquota alta, né, e o prejudicado, eu coloco, são tanto nós consumidores, como também as pequenas empresas, né, todos nós que precisamos, né, que temos movimentação financeira. Perfeito. Agora, falando um pouco aqui da nossa região, é muito importante, não tem como nós falarmos daqui do norte, da nossa Amazônia, do nosso Amazonas, sem falar de Zona Franca de Manaus. Então, trazendo esse modelo econômico, a Zona Franca é algo que sempre traz muita polêmica, seja no sentido econômico quanto no sentido político. E desde a reforma tributária, ela vem sendo ameaçada. Em relação a isso, nós gostaríamos de saber quais são os principais riscos indiretos que a Zona Franca de Manaus vem aí sofrendo. Vamos lá, o principal risco, né, que nós tínhamos era uma questão até no governo anterior, nós tínhamos o ministro era o Paulo Guedes, né, que vem de uma tendência que a gente chama de neoliberalismo, que é Sim. a menor presença do Estado na economia, então era contra subsídio, né, e sofremos vários ataques aqui, né, principalmente num imposto chamado IPI. Né, todos nós lembramos aqui. E agora no governo Lula, né, e também na reforma tributária que foi colocado, né, foi colocada a questão da presença, ou melhor, do fortalecimento, né, do incentivo fiscal, né, do modelo Zona Franca de Manaus, porque o modelo foi criado pelo Decreto-Lei 288, de 1967, nas teorias do economista francês de Perrault, dos polos de desenvolvimento, que é criar, longe dos grandes centros consumidores, né, esse polo de desenvolvimento, e que esse desenvolvimento ele vai irradiar, né, que ele vai gerar o quê? Emprego e renda. Sim. Né? Então, assim, diretamente, o Estado deixa de arrecadar os impostos para a iniciativa privada vir para cá por conta e risco, se instalar, gerando emprego e renda. Né? E aí isso está colocado no que nós chamamos nas diferenças regionais de cada região do país, né? E sem o modelo, ou melhor dizer, depois do período áureo da borracha, né, nós entramos no círculo virtuoso da pobreza, né, e o modelo foi criado para, né, tirar a gente desse círculo virtuoso, né, e colocar Manaus, né, como na questão de destaque de desenvolvimento econômico. E aí, o que nós temos assim, né, que pode, né, nos afetar primeiramente, né, é um pensamento de que na época da Dilma ficou até 2073, se eu não me engano, o modelo, né, prorrogado. Né? E aí eu penso assim, né, que a gente tem que criar atividades econômicas, né, em paralelo ao modelo, mas também que tire um pouco da nossa dependência do modelo Zona Franca de Manaus. Esse é um ponto. O outro ponto que eu acho que também de vulnerabilidade, como eu bem coloquei aqui, é de a gente só vender para o mercado interno. Eu acho que eu até coloquei numa dos meus artigos aqui no Portal Convergente, eu coloquei essa situação que nós tínhamos que olhar também o mercado externo, ser exportador, né? E para exportar tem que ser feito um planejamento de longo prazo. Né? E um outro ponto aqui, como eu gosto de ser polêmico, né, que é, apesar da reforma tributária preservar a Zona Franca de Manaus,
Mas tem um ponto na reforma tributária que eu me preocupo, né? Que é ela assim, né? Na questão do IPI. Qualquer produto produzido aqui, se alguém for querer produzir fora de Manaus, vai pagar IPI. E isso foi uma das medidas que criaram, né, também para proteger a Zona Franca de Manaus. Perfeito. Tá? Só que eu vejo uma situação aí. Qual é? Para se produzir aqui, tem que ter PPB. Então, nas criações do PPB, que uma parte ela é feita na Suframa e a outra é enviada para Brasília, lá no Ministério da Ciência e Tecnologia, e depois vai para as audiências públicas, eu tenho uma preocupação que os PPBs agora vão ser mais rigorosos. Então, eu acho uma preocupação aí. Já que, se um PPB for aprovado, quer dizer que o produto pode ser produzido aqui. Se produzido aqui, não vai. Se produzir fora, vai pagar IPI. Então, eu tenho certeza, né, que isso, né, é um ponto negativo quando a gente olha a questão da reforma tributária. Tá? Professor Mourão, nós estamos muito felizes aqui com a sua participação. Tenho certeza que esse programa virá a ser necessário mais vezes. Eu acredito que até eu falei demais aqui. Não, jamais, porque, como nós estávamos falando aqui, economia é um meio também de educação. E tudo que foi dito aqui foi mais do que essencial. Mas, infelizmente, o nosso tempo ele vai finalizando. Mas antes de nós terminarmos aqui, eu também vou deixar um espaço para o senhor, deixar uma mensagem para o nosso telespectador, no sentido de quais atenções e cuidados que o senhor acha que o brasileiro tem que ter, principalmente nesse momento tão delicado da nossa economia. A maior preocupação que todos nós temos que ter, principalmente a cautela, né? Olhar a questão que nós estamos no momento com uma Selic alta, estamos também com uma inflação já no teto da meta, né? E isso inspira muitos cuidados, principalmente na questão da educação financeira, né? Tenha o seu controle financeiro, coloque tudo que você recebe, tudo que você gasta. Tem também aplicativos que você pode baixar, colocar no celular, no tablet, né? Porque economia é saúde, né? E quanto mais você for organizado financeiramente, né, melhor vai ser o seu crescimento, tanto profissional como individual. Eu agradeço muito pela sua participação, pela sua vinda até aqui e não tenho dúvida de que esse programa será necessário repetir mais uma vez. Muito obrigado por toda a sua contribuição. Agradeço também a você, nossa audiência de toda terça-feira, às 8h30 da noite, aqui no nosso canal 8.2, não somente para Manaus, mas também para todos os municípios aqui do nosso estado. Agradeço pela sua audiência e até a próxima.